Irmãos, nós estamos estudando um pouquinho sobre seitas, heresias, outras religiões. Nós terminamos aí há 2 semanas sobre a questão do neopentecostalismo, né? Em especial a questão da teologia da prosperidade, que infelizmente tem sido um grande problema dentro do evangelismo ou da questão evangélica brasileira. E hoje nós vamos tratar de uma outra religião que também, de certa forma, influencia bastante até a nossa comunidade, né? A gente acha que não, mas está aí. Nós vamos falar sobre o espiritismo kardecista, onde apresenta a ideia da reencarnação, contrastando com a perspectiva bíblica da ressurreição. Então, a partir de hoje, a gente deve começar essa sequência de estudos relacionados aí, portanto, à ideia do espiritismo ou do kardecismo, como muitas pessoas chamam, tá bom? Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Colossenses, no capítulo 2. Nós leremos o verso de 8 a 10. Colossenses capítulo 2, do verso 8 até o verso de número 10. Diz assim, portanto, a palavra do nosso Deus. Vamos ler juntos, são 3 versos apenas. Leiamos, diz: Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém. Nós vemos aqui a exortação do apóstolo Paulo. É óbvio que o apóstolo Paulo não estava na sua mente pensando no espiritismo kardecista, né, ou qualquer outra situação, mas nos apresenta que nenhum tipo de filosofia ou vãs sutilezas que despreza a divindade de Jesus Cristo deve ser considerado algo digno de ser ouvido ou atentado. Qualquer religião ou qualquer filosofia, né, ou qualquer ciência que despreze a divindade de Jesus Cristo, sendo a plenitude, né, como nos é dito aqui, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, ele não é meio Deus, ele não é um semideus, ele não é um pouco de Deus, mas toda a plenitude, ou seja, nele habita toda a divindade, ele é o cabeça sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Então, qualquer filosofia, ciência ou religião que despreze a divindade de Jesus Cristo, o Deus encarnado, é, portanto, algo que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para termos cuidado, para não nos deixar ser enredados por esse tipo de filosofia, ou ciência, ou até mesmo religião. Então vamos lá, vamos relembrar rapidamente algumas características que nós já trabalhamos, né, desde o início, que trata das características de uma religião não cristã, uma falsa religião na perspectiva cristã, ou uma seita, uma heresia. A primeira coisa é que eles não consideram a Bíblia como a única regra de fé e prática. Sempre tem um livro a mais, sempre tem um livro que o conduz a práticas. Jesus Cristo não é o centro, e geralmente não é o único mediador, né, entre Deus e os homens. Eles exaltam Jesus como profeta, como um líder, como um espírito evoluído, ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas não como Deus encarnado. Eles não colocam a ideia da plenitude da divindade de Jesus Cristo como algo verdadeiro, né? Que mais? A salvação não é pela graça. O homem deve se esforçar para obter a salvação, através de práticas cerimoniais, aquisição de objetos sacros, rituais necessários, boas obras, e aí uma série de outras situações. A interpretação da liderança, né, os novos escritos, acaba tendo mais autoridade do que a própria Bíblia. Nós vamos ver que isso também é uma característica do kardecismo, né?
e não seguem um padrão coerente de interpretação bíblica, e geralmente usam textos aí isolados para fundamentar as suas crenças. Nós também vamos ver isso. Muitas vezes, dentro do espiritismo kardecista, nós vamos ver eles utilizando alguns versos bíblicos, né, com uma interpretação totalmente tendenciosa para práticas que eles defendem, e aí nós vamos trabalhar pelo menos com um ou dois desses textos que são mais importantes. Ok? Então vamos lá, irmãos. Dentro dessa ideia do cuidado, então, que o apóstolo Paulo nos chama a atenção para essas filosofias, para essas religiões e tudo mais, está uma inclinação natural do nosso coração pela busca do desconhecido, né? Nós temos uma inclinação natural, fruto daquilo que na teologia reformada nós chamamos de sensu divinitatis, ou senso de Deus, que acaba nos conduzindo a buscar essa questão do sobrenatural. Isso é inato no ser humano, né? Nós nascemos com esse senso. Nós desejamos conhecer as questões que fogem da nossa compreensão, principalmente no que tange a questão espiritual, né? A questão de poder, a questão de sobrenaturalidade, a questão paranormais. Isso chama atenção, né? Não é à toa que a arte mágica até hoje encanta muita gente, né? E a gente fica até deslumbrado com tudo isso. Então, o desejo do ser humano por questões sobrenaturais, em especial relacionadas à espiritualidade, e até mesmo em relação à situação dos mortos, e principalmente sobre a vida pós-morte, fez daquilo que chamamos hoje de espiritismo uma das principais práticas desde as mais antigas civilizações. O espiritismo não é novo. Talvez nós conheçamos como kardecismo alguma prática, né, não tão distante, mas não é novo. Essa prática de busca pelo sobrenatural é algo que desde as mais antigas civilizações nós temos, né? Então você vai, por exemplo, os egípcios, os hindus, os caldeus, os assírios, e até mesmo entre os israelitas, lá no Antigo Testamento, você vai encontrar registro de práticas buscando essa ideia do sobrenatural, essa ideia das questões paranormais, dessa questão espiritual, da comunicação com os mortos. E a própria Escritura, lá no Antigo Testamento, já nos chama a atenção disso. O espiritismo que conhecemos hoje, ele passa aí por uma nova roupagem, né? Por uma influência aí de cerca de 120, 150 anos, e que aí, então, acaba caracterizando com aquilo que nós conhecemos hoje como kardecismo. Ele ganha uma roupagem filosófica, né? Nós vamos mencionar tudo isso aqui, e por isso, então, se faz algo mais atrativo. Agora, uma das características do espiritismo kardecista, que é o foco do nosso estudo, é que essa vertente, né, da busca da comunicação dos mortos e da necromancia, de tudo mais, só faz sucesso aqui. Se você for procurar como que o kardecismo está no mundo, nem na França, que foi onde começou, não tem sucesso, né? O Brasil hoje, para você ter uma ideia, é o maior país espírita do mundo. É lógico que o Brasil, um país continental, qualquer coisa aqui é maior do que muito lugar. Mas, se você for comparar com o número de adeptos no mundo inteiro, nós vamos tratar disso, sobre o espiritismo, aqui você tem, então, o maior número de espíritas e o maior número de pessoas que são simpatizantes do espiritismo. Pastor, o que seria esse simpatizante do espiritismo? Vamos lá, questões simples, né? A gente vai tratar também dessa questão histórica, mas a homeopatia começou com uma tendência espírita, você sabia disso? Que é a utilização de algumas questões de plantas, que vem desse curandeirismo, e que acaba, de certa forma, entrando. É lógico que depois a ciência abraça, né? Hoje tem muitos médicos aí que acabam
utilizando-se dessa técnica e tudo mais, mas ela é abraçada pela prática do espiritismo, né? Você vê outra situação que é muito comum, né, dentro de um país que é de maioria católica, você vê isso acontecendo, que é a ideia das benzedeiras, né? Quem tem mais de 40 anos, aí, 30 anos talvez, certamente já foi em alguma benzedeira na vida, pelo menos uma vez na vida, e às vezes até crente. Você pegou uma cachumba lá, minha mãe ficou com medo, levou numa vizinha lá que usava uma colher de pau lá, esquentava no fogão de lenha, resolveu meu problema. Ou então, tinha o meu irmão, tinha uma asma terrível, era até os 7 anos, quase morreu umas 3 vezes, aí deram uma garrafada lá, né? A mulher pôs lá uns negócios, e olha, foi uma coisa maravilhosa. Então, às vezes, isso está na nossa crendice, né? O próprio catolicismo romano, há uma diferenciação muito grande do catolicismo apostólico romano do catolicismo brasileiro, da prática do catolicismo no Brasil, né? O catolicismo nosso é muito mais popular, muito mais sincrético com as doutrinas populares do que o próprio catolicismo em si. Tanto que você vai estudar o catolicismo na perspectiva de confissão de fé dele, mesmo que eles sejam defensores da salvação meritória e tudo mais, mas a essência teológica deles não é tão distante quanto a prática do catolicismo aqui no Brasil. E muito disso se dá por essa influência, não só dos povos indígenas, como também dos povos afrodescendentes, e dessa mistura toda que traz para dentro do catolicismo práticas que vêm dessa questão da espiritualidade das coisas, né? Os amuletos mesmo, né? Vem do espiritismo, né? Quando você tem lá objetos que são considerados sacros ou sagrados, ou até mesmo amuletos de proteção. Você vai, por exemplo, no contexto tribal, os indígenas, eles fazem lá a proteção com aquelas gargantilhas, com os dentes do porco do mato que ele matou, porque vai proteger ele na próxima caçada, né? E assim, faz lá, lá no contexto africano, né? Você vê essa questão da espiritualidade muito forte. Eles faziam o chamado gri-gri. O que é o gri-gri? Eles pegam uma trouxinha, geralmente feita de couro, e põem ali dentro um monte de coisa, se você pensar. Põe osso de lagartixa, dente de águia, o que eles acharem lá, eles vão pondo ali dentro daquele troço ali, erva, não sei das quantas, um monte de coisinha, aí fecha essa trouxinha uma trouxinha assim de couro. Como que chamava aquele negócio que nós jogávamos com o saquinho de areia? Mas aí como que chamava o saquinho lá que a gente fazia? Bicho, cada um é de uma região, cada um chama de um trem lá. Bugalha, você acha que é? Lembra aquele saquinho que a gente fazia de areia? Era aquele negocinho lá, só que a gente jogava, tinha que ter aí passava debaixo da mão, tá. Era mais ou menos aquele negocinho lá, só que feito de couro. Aí dentro punha tudo que você achar que tinha que pôr, né? Tinha inclusive unha de gavião, as coisas assim. Inclusive, no contexto africano, por exemplo, o cara que conseguisse pegar um gavião, ele escrevia o nome dele, amarrava no pé do gavião e soltava o pé do gavião, esse cara ia voar, ele ia ser poderoso dentro da etnia lá. Porque quanto mais alto esse gavião voasse, mais ele teria ascensão também na questão da liderança da tribo. Veja, então, essas coisas. Então, eles faziam esse gri-grizinho, essa trouxinha, amarravam, e a criança nascia e punha esse negócio amarrado ou no pescoço da criança ou na cintura da criança. Ficava aquela trouxinha assim. O que era isso? Na crença de que aquilo lá estaria protegendo, né? Os indígenas nossos também têm os seus amuletos e tudo mais. Quando isso vem para o catolicismo, aí você vê
a gente acaba dando uma roupagem diferente, mas a sua gargantilha com a cruz nada mais é do que, entre aspas, um amuletinho, né? Mesmo que você não use nessa perspectiva, pastor, eu só uso uma perspectiva de joia. Tá bom, mas talvez lá no seu inconsciente religioso, né, aquela correntinha com aquela cruzinha, né, não é um testemunho de fé, não é uma profissão de fé, porque você usa a corrente com a cruz. Lá atrás, lá no fundo, de certa forma, um amuleto aí para te proteger. Né? Eu ando com cruz de Cristo no pescoço, então Deus vai me proteger. Isso são influências, irmãos, né? Que acabam conduzindo aí para a gente para algumas práticas que vêm dessa busca pelo sobrenatural, tá certo? Mas o que de fato é o Espiritismo? Olhando para ele. Ele é uma ciência? O Espiritismo é uma filosofia? Ou o Espiritismo é uma religião? O que será que o próprio Espiritismo kardecista fala sobre o assunto? Né? Quando você vai procurar estudar, existe um livro do próprio Allan Kardec, cujo título é O que é o Espiritismo? E ele vai dizer que o Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. É tudo. Depende do freguês. E, na verdade, o que acontece é que há uma progressão nesse sentido. Inicialmente, o Espiritismo começa como uma prática científica para estudar as manifestações sobrenaturais e espirituais. Então, as pessoas começam a estudar essa questão da hipnose, essa questão de manifestações sobrenaturais, né? Tanto que surge nos Estados Unidos, as irmãs Fox, se não me engano, que começaram na casa a ouvir movimento, ouvir barulho, móveis se mexendo, aquela coisa toda, e elas desenvolvem um mecanismo, então, para se comunicar com essa entidade. Então, no início, o Espiritismo começa a estudar essas manifestações. Quem tem aqui, ou talvez também um pouco mais de 30 anos, vai lembrar do Padre Quevedo. Você lembra do Padre Quevedo ou não? Quem lembra do Padre Quevedo aqui? Não sei nem se está vivo ainda. Você assistia Silvio Santos todo domingo, hein? Saía da igreja para assistir o Silvio Santos, para ver o Padre Quevedo. Na verdade, o Silvio Santos, como judeu, né, ele trouxe o Padre Quevedo como uma atração artística, mas, na verdade, para tentar desbancar um pouco esse avanço do espiritismo no Brasil. Né? O objetivo ali, junto com a Igreja Católica, obviamente, mas o Silvio Santos, como judeu, ele não tinha a intenção de incentivar a prática espírita, mas geralmente condená-la. Mesmo porque era uma questão comercial, a Globo sempre foi uma emissora espírita, né, que difundia e ensinava abertamente as práticas espíritas, então o SBT acaba trazendo aí uma atração para tentar quebrar um pouco dessa situação. Mas, veja, ali, o que o Padre Quevedo fazia? Era uma perspectiva puramente científica, ele estudava os eventos sobrenaturais e tentava, pela ciência, provar por A mais B que aquilo não era nada espiritual. Lembra disso? Mas, inicialmente, então, o Espiritismo começa com uma pesquisa científica. Depois, ele passa a ser uma filosofia. E aí, então, com Allan Kardec, né, ele que era pedagogo, ele acaba fundamentando ali algumas doutrinas, algumas práticas relacionadas a essa perspectiva da vida pós-morte, da relação com as entidades espirituais e tudo mais. E aí, até então, era só uma ciência e uma filosofia, ponto. Quando chega no Brasil, brasileiro é fantástico, essa ideia da religião acaba, então, se tornando algo mais forte. E aí acaba tendo... porque até então era simplesmente as sessões para conversar com os entes que haviam morrido, né? Para ter contato com os espíritos que haviam desencarnado. E aí no Brasil começa-se então essa perspectiva do curandeirismo, né? Das manifestações
para cura, e aí, consequentemente, toda aquela situação envolvendo a adoração e aí a questão religiosa. Para você ter uma ideia, no Brasil Império, o espiritismo era proibido, né? Muito espírita, inclusive, foi preso naquele período, acusado de charlatanismo, né? Porque fazia curas e recebia alguma coisa em troca. Então, aí o que acontece? Aí o espiritismo tem que mudar um pouco o foco no Brasil, e aí toda essa parte espiritual e de benefício relacionado a essa espiritualidade não podia ser cobrado, para não cair na acusação de alguém ser charlatão e aí, consequentemente, ser preso. Então, há um movimento dentro dessa questão, especificamente aqui no Brasil, de transformar o espiritismo, e aí talvez ele se aproxima do catolicismo romano, para fazer o bem não importa quem. Isso aí é uma doutrina, é uma filosofia espírita. Então faz o bem não olhando a quem, não importa quem, porque isso é o amor cristão, né? E aí não se cobra nada, mas se ganha presentes, se ganha alguma coisa, mas acaba fazendo isso sem cobrar nada, para não cair na acusação de ser um sistema que está manipulando a fé e tudo mais. Veja, isso não é um problema só do espiritismo, isso acontece dentro da questão evangélica também, principalmente do neopentecostalismo, né, como nós estudamos recentemente, que acabam também mobilizando e manipulando as pessoas, fazendo comércio da fé. Só que o problema do espiritismo foi lá no século retrasado, e aí eles tiveram que se amoldar. Então, hoje a prática de caridade, de bondade, de igualdade, que é o tripé que sustenta aí o espiritismo, se dá por conta da opressão da lei, que impedia a atividade, né, principalmente se tivesse envolvido questão financeira no processo. Então eles vão para a caridade, só que por conta da caridade acabam recebendo benefícios também econômicos, aí as entidades filantrópicas e tudo mais. E aí surge, né, alguns movimentos que são conhecidos e que até hoje influenciam boa parte da população brasileira. Você tem o caso positivo, né, vamos colocar assim, que é do Chico Xavier, talvez a atividade espírita mais conhecida do Brasil, né? Eu digo bem sucedida em que sentido? Porque pelo menos era um homem que nunca deu problema, né? Ele nunca foi acusado de nada. E até falando dessa questão do SBT, né, que era contra os espiritistas, acabaram dando um tiro no pé quando levantaram aquela promoção, o maior brasileiro de todos os tempos, e aí justamente quem ganha? Chico Xavier. Né? Então ficou uma situação depois até cômica, né? Porque o SBT nunca foi de objetivo de trazer essa linha espírita, acabando tendo que reconhecer esse título aí. Mas eu digo bem sucedido por conta disso. E o exemplo mal sucedido, você sabe quem é? João de Deus, né? Então, que movimenta milhões de pessoas, né? Milhares e milhares, mas que aí acaba caindo, sucumbindo aí numa prática de escândalo depois. Mas então vamos lá. Então, voltando aqui, o espiritismo é o quê? Uma ciência, uma filosofia ou religião? Os três, depende do freguês aí, de como você enxerga as coisas. Então, mas antes de aprofundar essa questão, né, responder aí efetivamente a pergunta, é preciso primeiro lembrar que o nosso objetivo aqui é tratar do chamado espiritismo moderno, ou do kardecismo, ou do espiritismo kardecista. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque abraçado com a doutrina espírita está tudo aquilo que é chamado de baixo espiritismo. Tá? Então, o que nós estamos falando aqui é aquilo que popularmente é chamado de espiritismo de mesa branca. Né? Já ouviu falar, não, eu sou espírita, mas sou espírita de mesa branca. Não, mas por quê? Existe o espírito da mesa preta? Não, mas existe o baixo espiritismo. O que vem a ser o baixo espiritismo? Aí quimbanda, umbanda, candomblé, macumba, tudo isso põe na conta do baixo espiritismo. Nós vamos estudar isso mais para frente,
mas a essência do negócio é a mesma. A diferença é que no espiritismo kardecista eles dão mais ênfase nessa perspectiva científica e filosófica. Tudo bem? Enquanto que o baixo espiritismo não, entra na perspectiva sobrenatural, espiritual, religiosa, de adoração e de oferendas e por aí vai. Tá certo? Não que no espiritismo kardecista não tenha, mas é mais velado, até por tantas burdoadas que eles levaram, né, no período Brasil Império ainda, e só vieram a ganhar mais repercussão depois da proclamação da República, quando o Brasil se tornou um país laico, e aí então todas as religiões acabaram ganhando essa liberdade de exercício. Então, mas o nosso foco aqui é o kardecismo ou o espiritismo mesa branca. Então, como nós já falamos, o espiritismo está entre as mais antigas práticas religiosas. Porém, tem o seu ressurgimento, ou o seu surgimento como espiritismo kardecista, por volta do ano 1850. Lá nos Estados Unidos, as irmãs Margaret e Kate Fox, no dia 31 de 3 de 1948, passaram por experiências sobrenaturais que inicialmente atribuíram a espíritos. E a partir daí elas começaram a desenvolver um sistema de comunicação com esses espíritos. Está tendo umas manifestações aqui em casa, a cadeira está movimentando, o luz está mexendo, estou ouvindo barulho, e tal. Aí começaram, se você é um espírita, dá 2 toques. Aí dava 2 toques, se é homem ou mulher, vamos lá, se é homem dá 2 toques, se for mulher dá 1 toque. Aí desenvolveram lá um sistema que acabou depois sendo popularizado, de certa forma, como a tábua dos espíritos. Né? Já brincou disso quando era moleque? Pega lá meia dúzia de louco lá, põe em volta da mesa lá, tem um tabuleiro, A, B, C, sim, não, tarará, você põe a mão, o dedo no copo, aí o mais corajoso fala, invoca um espírito qualquer, se há algum espírito aqui, teriri, pororó. Aí, existe algum espírito aqui? Aí todo mundo com assim, o copo, de repente. Vai lá. Sim. Aí todo mundo arrepia, até o fio da orelha. Né? Vai, se é homem ou mulher? Se é homem, sim ou não? Aí fica lá. Uma vela, não sei o quê, tarará. Já brincou disso, Dimé? Não, graças a Deus, não faz isso em casa não. Tá certo? E aí isso aí foi difundido, então se tornou brincadeira de adolescente no mundo inteiro esse negócio. E muita gente acabou tendo contato com o espiritismo a partir dessa situação, dessa hipotética brincadeira que acabou. Aí as pessoas ficavam, então vamos aprofundar mais. Aí acabava indo para a filosofia, dali a pouco estava dentro da religião propriamente. Então, mas isso começa lá com essas irmãs. Margaret e Kate depois dizem que é mentira, que aquilo lá foi tudo forjado. E aí depois voltam atrás falando, não, é verdade mesmo. Nós falamos que era mentira porque alguém nos deu dinheiro para falar que era mentira e tal. Então ficou uma situação, e agora? É verdade, é mentira? Tal. Mas independente disso, esse movimento, essa experiência lá das irmãs Fox, acabou então incentivando as pessoas a procurar conhecer sobre mais e mais sobre esse tipo de movimento. E aí na França, né, a partir de 1856, através dos escritos do professor, o pedagogo, educador francês, Hippolyte Léon Denisard Riveil, ele escreve, começa a estudar um pouco sobre essas manifestações, depois assume o nome de Allan Kardec, que provavelmente ele atribui como sendo uma reencarnação dele passado. Eu fui o Allan Kardec, agora eu sou o Hippolyte, e agora estou estudando. E aí, a partir com esse pseudônimo, ele então acaba codificando a doutrina espírita kardecista como nós conhecemos hoje. Então, o termo kardecistas vem através do fato do nome de Allan Kardec. Kardec, kardecista. Tudo bem? Kardec escreveu aí vários livros, a partir aí de 1856 para frente. Né? O Livro dos Espíritos, de 1857,
o Evangelho segundo o Espiritismo, de 1863, a Gênesis, de 1868, o Céu e o Inferno, de 1865. Nesse livro aqui, especificamente, ele vai tratar a respeito da justiça, né, e de que o Espiritismo é o sistema mais justo, na visão dele, nessa perspectiva da salvação, porque ele sempre dá chances para as pessoas se evoluir, melhorar. Mesmo que você tenha sido um tranqueira nessa vida, fique tranquilo, na próxima vida você tem a chance de melhorar. Então, acaba te conduzindo até aquela situação, né? Se não der certo nessa, o efeito borboleta, né? Eu volto depois. Quem assistiu o efeito borboleta sabe o que eu estou falando. Eu volto depois e aí eu tento arrumar. Então, vamos experimentar. Porque se não der certo nessa vida, a gente tem a outra para tentar ajeitar. Vamos lá, Márcia. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Claro, não está certo, mas nós vamos chegar lá. A ideia é o seguinte, irmãos. A Bíblia, ela não diz que não exista. Ela simplesmente proíbe. E depois ela vai nos apresentar quais as possibilidades que seriam, tá? E aí nós vamos chegar lá nessa sequência para responder a pergunta da Márcia. Eu vou pedir a paciência dela um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Então, dentro do Espiritismo, irmãos, esse Hipólite Leon, ele foi esse codificador, com vários livros. Aí depois, em 59, o Livro dos Médiuns, depois ainda em 59, o que é o Espiritismo, e depois as obras póstumas, eu não consegui ver aí a data que ele escreveu isso. Então, ele foi o codificador das doutrinas ou da filosofia espírita, tá bom? Que tinha como principal objetivo, obviamente, a comunicação com os mortos, tá? Então, segundo Hipólite, Allan Kardec, o Espiritismo é tanto uma ciência, quanto uma filosofia, como uma religião. Se você for ler lá o livro O que é Espiritismo, ele vai, então, apresentar que o Espiritismo é isso tudo. Ele é uma ciência porque estuda as manifestações paranormais. Ele é uma filosofia porque, através desse estudo da paranormalidade, define-se alguns princípios, alguns critérios de vida. E é uma religião porque ele permite ter acesso com a questão espiritual e, consequentemente, te preparar para o pós-vida, te preparar para a adoração, para uma vida de serviço e por aí vai. Tudo bem? Então, ele acaba suprindo essas três facetas aí. Segundo a visão espírita, o kardecismo é uma doutrina religiosa de cunho filosófico e científico. É assim que você vai encontrar na maioria dos sites, tal, espíritas, quando trata do que eles são. Então, nós somos uma doutrina religiosa com cunho filosófico científico, cuja principal crença gira em torno da constante evolução espiritual do ser humano através das reencarnações. Na verdade, o que é isso? Nada mais é do que a velha
busca do homem para conhecer a respeito da situação da vida espiritual. Ok? Então, na verdade, é a continuidade da necromancia. O que é a necromancia? Uma prática mágica de consulta aos mortos. E do próprio ocultismo, que é a busca por poderes sobrenaturais e supranormais. Então, essa ideia de... Pastor, por que a pessoa morre? Aquele corpo está ali perfeitinho, mas perdeu a vida. Existe, de fato, a essência espiritual e a essência da matéria. A própria Bíblia diz isso, todo mundo concorda com isso. Ótimo. Mas então o que acontece com esse espírito ou com essa alma? Para onde que ela vai? O que ela faz? Né? Focando essa questão meritória. Quem foi bonzinho, vai para onde? Quem não foi, vai para que lugar? Né? Diante dessa imensidão do universo, será que nós temos almas em outros lugares? Será que nós temos vida em outros lugares? Será que existe extraterrestre? Né? E, na verdade existe, né? Extraterrestre, ou não? Acho que não. Quer ver? Vou perguntar para o meu ajudante aqui. Pedro, você acha que existe extraterrestre? Você acha que não? Deus é terreno? Hã? Isso foi uma pegadinha. Mas Deus não é terreno, Ele é fora da terra. Ele que criou todas as coisas. Então, Deus é extraterrestre, né? Então, você crê em extraterrestre? Creio, inclusive oro e falo com Ele todo dia. Você não fala com Ele todo dia também? Então, eu também. Então é uma brincadeira, viu, Pedro? Mas, de certa forma, se o pessoal fala assim, não, eu creio e falo com Ele todo dia. Inclusive, né, ele me mandou uma mensagem e eu leio ela também sempre. Então, veja, depende da sua perspectiva, né? Mas, por conta dessa situação toda, a gente acaba buscando esses conhecimentos e isso é a base do Espiritismo. Mas vamos lá. O que a Bíblia fala sobre essas práticas? Que é a essência do Espiritismo, seja ele do baixo Espiritismo, seja ele do Espiritismo kardecista, da mesa branca e tal. Que é a comunicação com mortos, que é a busca sobre as questões sobrenaturais. O que a Bíblia diz? A Bíblia, como eu já falei, ela não nega a possibilidade da manifestação espiritual. Depois ela vai explicar, que é a pergunta da Márcia, o que é isso? Tudo bem. Mas ela não nega. O que ela faz? Ela proíbe esse tipo de prática. Vamos ver esses três textos aí que eu separei? Levítico capítulo 19. Levítico 19. Verso 31. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, que diz assim, Deus falando ao seu povo, não vos voltareis para os necromantes. Quem são os necromantes, irmãos? Os que consultam os mortos, tá? Não volteis para os necromantes, nem para os adivinhos, prognosticador, essas coisas todas. Não os procureis para ser descontaminados por ele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que essa prática da necromancia Deus coloca como um primeiro passo para a idolatria, né? Para a adoração a outros deuses. E aí ele chama a atenção, eu sou o Senhor. Você quer saber de alguma coisa? Você não vai consultar os mortos. Você vai me buscar, você vai me consultar. Eu estou revelando a palavra de Deus, porque aqui você tem tudo aquilo que você precisa saber a respeito daquilo que eu quero para você. Então, ele proíbe você procurar necromantes e adivinhos. E essa questão da adivinhação é algo interessante, porque quando começa, e já estamos aqui, né, nesse momento histórico, do período profético, muita gente procurava o profeta na perspectiva de adivinhador. Isso era proibido.
né? A ideia de saber as coisas, de prever o futuro, coisas assim. O profeta era tão somente para indicar o caminho que Deus dá, para revelar a vontade do Senhor. Mas você vê em alguns momentos do registro bíblico, inclusive, que os reis iam consultar os profetas na perspectiva do quê? De adivinhar o que ia acontecer no futuro. Simplesmente pensar, eu vou sair em guerra, e aí, o que vai acontecer? Essa perspectiva sempre foi confrontada pelas Escrituras, né? E tem gente que vem na igreja hoje com a mesma perspectiva da adivinhação. Eu vou lá porque eu preciso receber uma palavra do Senhor. Ouve a minha voz, segundo a tua voz. Opa, tem que ouvir. Ai, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, mas não seja aquele texto de Judas que foi e se enforcou, hein? Pelo amor de Deus, Senhor. Passou então, parará. Meu amigo, isso é adivinhação. Fazer da Bíblia coisa de adivinhação. A Bíblia não foi usada para isso. Não deve ser usada para isso. A palavra do Senhor diz para você meditar na palavra. O justo é aquele que ama a palavra de Deus, de modo que medita nela de dia e de noite. Isso é influência espírita dentro da prática cristã, né? Fazer das Escrituras, Senhor, o Senhor sabe que eu estou tão nervoso, Pai, não sei o que eu faço, fala comigo agora. Aí, pá, onde está, ó morte, a tua vitória? Não, Senhor, não era isso que eu queria. Então, cuidado, não faça da Bíblia instrumento de adivinhação. Eu sempre brinco, né? Comercialmente falando, só inventaram até hoje a caixinha das promessas, né? Eu já dei a sugestão aqui, mas ninguém comprou, viu, Carlão? Ninguém a caixinha da exortação. Só tem Deus puxando a orelha. Na verdade, ia ter que ser uma caixona, porque tem muito mais exortação na Bíblia do que de promessa. Essa é a grande verdade. Mas ninguém entrou nessa minha sugestão aqui. Mas a caixinha de promessa é de certa forma, o produto comercial da adivinhação, né? Tem gente que pega a caixinha de promessa porque só sabe que só tem promessa lá, não corre o risco de pegar uma palavra dura, então na caixinha de promessa fica lá. Igual antigamente tinha o periquito que arrancava lá o pensamento chinês, aí fica lá, aí lê. Não, esse aqui eu não gostei. Põe lá no fim para você não pegar nunca mais ele, assim. Aí você põe lá no último, assim, né? A Bíblia não é para ser feita dessa forma. A palavra do Senhor é para meditar nela, é para estudar, para você aprofundar. Tudo bem? Então vamos lá. Outro texto aí, voltando aqui para Levítico, o capítulo 20 agora, o verso de número 6 e depois o número 27. Veja a proibição, portanto, da palavra do Senhor em relação a essas práticas, né? Verso 6 do capítulo 20 de Levítico. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, veja que é colocado como adivinho, como feiticeiro, né? Tudo no mesmo pacote. Para se prostituir com eles. E aqui, se prostituir, irmãos, é dúbio, mas tanto para uma perspectiva da idolatria, que já era prostituição, como até mesmo para práticas promíscuas mesmo, né? Até hoje, você sabe que dentro de um contexto, principalmente de baixo espiritismo, é muito comum essa situação do envolvimento sexual em algumas das práticas, né? Tanto que algumas entidades, dentro do baixo espiritismo, são entidades relacionadas à sexualidade, né? À promiscuidade, né? Dentro de um contexto brasileiro, né? O pessoal dá nome para as coisas, então você tem várias entidades nesse sentido. Já ouviu falar sobre Pombagira, né? A própria Iemanjá, são entidades que têm cunhos sexuais envolvidos, tá certo? Então, para não se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Então, Deus falando para não se virar para os necromantes, feiticeiros, não se prostituir com eles, porque o próprio Deus se voltaria contra essa pessoa e a eliminaria do seu povo. Eu quero que você grave esse texto aqui, porque esse texto depois vai ser importante quando a gente for estudar o caso de Saul, que é o caso que mais se trata. Saul foi lá, Samuel veio dos mortos, blá, blá, blá. Nós vamos estudar esse texto lá na frente,
E eu quero que você se lembre aqui dessa proibição e de que o próprio Deus disse que estaria eliminando o seu povo, aqueles que assim o fizessem. O outro verso aí é o verso 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Era uma prática que dentro do contexto do Antigo Testamento era passível de pena de morte. Se tivesse dentro do povo de Israel alguém que viesse a praticar isso e se tornasse, portanto, necromante, era passível de pena de morte dentro do contexto do povo de Israel. Por quê? Porque era uma porta aberta para a prostituição, para a idolatria, para as questões de ocultismo, e que Deus estava proibindo ao seu povo. Então, a prática de consultar os mortos, ou de buscar adivinhação, ou de através dessa conversa com os mortos, receber alguma instrução para a própria vida aqui, era algo que Deus não despreza. Ele não está falando que não acontece, mas ele está proibindo. É uma perspectiva que entra dentro das proibições de Deus para o seu povo. Alguma pergunta até aqui, irmãos? Então tá bom. Vamos lá para Deuteronômio, então, 18. Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 a 12. Diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Vamos parar até aqui. Dentro dessa prática da necromancia, do ocultismo e tudo mais, o sacrifício era algo muito comum. E lá no contexto antigo, o sacrifício humano também. Né? Ofertar o próprio filho, a própria filha, queimar a Moloque, seja lá que Deus que seja, Baal, seja lá, era uma prática comum. Ainda hoje, né, não vou falar aqui de sacrifícios humanos, apesar de ter inúmeras situações que levam a crer nessa possibilidade em alguma parte do mundo ainda, mas, por exemplo, dentro do baixo espiritismo você ainda tem a ideia do sacrifício de animais. Né? Quem aí já não passou por uma encruzilhada qualquer e viu uma galinha preta morta? Ou um bode, cabeça de um bode lá. Né? Então, essa questão do sacrifício é algo. Hoje, talvez, você não tenha tanto essa prática por conta da defesa dos animais, né? Das ONGs que defendem animais, aquela coisa toda. Os caras não deixam nem ter rodeio, imagine a prática de se sacrificar. Mas dependendo da cultura, por exemplo, você vai para o Islã, Tabasqui, não lembro agora, acho que é. Eles vão sacrificar bodes e bois, touros, bezerros, até hoje. Né? Você tem essa prática dentro de uma religião mundial. Aqui no Brasil ainda é tudo muito velado, né? Mas quando você vai para um país de maioria muçulmana, quando chega o Tabasqui, o início do Ramadã também, o que acontece? Na frente de cada casa há um sacrifício. Na verdade, você começa a sofrer já coisa de 2, 3 meses antes. Porque aí o cara compra o bode antes, porque é mais barato. Se você deixar para comprar o bode no próximo Tabasqui, você vai pagar muito caro. Tá? Você vai pagar R$4.000 um bode. Para o cara que passa fome, imagina. Então, aqui o cara fala, o cara compra alguns meses atrás, porque ele compra mais baratinho e paga lá R$400 no bode. Aí ele guarda esse bode em cima da casa dele, porque lá não chove, então é só laje. Então ele põe o bode em cima da laje. Aí fica esse bode lá, comendo e fazendo as suas necessidades lá naquele sol de 46 graus. A cidade fica defumada de cheiro de urina de bode. É uma fumaça, assim, uma nuvem. Imagina. Não reclama mais do seu marido. Tá bom? Porque cheiro de bode é o trem mais terrível que se faz.
O fulano tomou banho de novo e fez no ralo aí, ó. Você não sentiu do bode, você está no céu. Mas voltamos lá. Aí, 3 meses nesse bode. Aí chega no dia, eles vão na frente da casa, faz um buraquinho no chão, corta o pescoço do bode e deixa sangrar ali. Você imagine um mosquito. Parece praga do Egito, meu amigo. As moscas. Aquele trem invade, imagina. Cada casa da cidade, uma cidade de 600 mil habitantes, né, 95% da população fazendo isso, na frente de cada casa um troço desse. Então, até hoje você tem essa prática das oferendas, de sacrifício de animais. Tudo bem? Então, e você pensa numa situação, nossa, é terrível. Agora, você imagina isso no Antigo Testamento, onde as pessoas faziam sacrifício, inclusive faziam sacrifício humanos, pegando o seu filho e sacrificando a uma entidade. Ah, você está doente? Ah, tem uma solução para você ficar curado. Mata seu filho que você vai ficar curado. Opa. Antes ele do que eu. Vai lá. Entendeu? Então, isso era para... Deus proíbe isso. Deus condena isso. O que mais que ele diz aí? Vamos dar uma olhada aí. Verso 10 ainda. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o que mesmo? Abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então veja, irmãos, Deus proíbe toda e qualquer prática de necromancia, de consulta aos mortos, de adivinhação, de práticas que tentam descobrir o futuro, né? E aí a gente pode pôr aqui no pacote, né? Toda aquela questão lá, eu acho que nem é viva mais, mas vamos, Mãe de Ná. Ai, todo final do ano, vamos ver como que elas falavam lá? As adivinhações, mas tem um termo aí. As previsões, obrigado, Helena. As previsões da Mãe de Ná. Aí o pessoal fica, silêncio, agora a Mãe de Ná vai falar. Aí via lá a Mãe de Ná. Esse ano vai morrer um artista. Um artista muito querido. Não é assim? Vai cair um avião esse ano. Meu Deus. Eu ficava, toda aquela coisa. E tinha crente que ficava ali atento às previsões da Mãe de Ná. Tem vários, né? Vários desses adivinhadores. Deus fala assim, você vai olhar, eu sou o Senhor. Você vai olhar para a minha palavra. Horóscopo. Você de Libra, seu número é o 32. Vista cor de abóbora. E hoje você encontrará aquele que você tinha pensado que esqueceu de você. E pirei pararó. Aí, eu tenho um amigo, já contei, né? Que era radialista. Ele disse que na correria do dia a dia tinha um momento do horóscopo. E tinha dia que eu tinha esquecido de fazer a pesquisa do horóscopo lá. E ele falou, meu Deus, e agora? Aí ele começava, você de Áries. Aí punha a vinheta lá, Áries. Seu número é o 55. O seu amor vai aparecer. E eu inventava. Você conhece ele? Sabe quem é, o Mil? Que fazia essa atrapalhada toda? Hã? Um radialista amado, conhecido meu. Depois se converteu, parou com isso, né? Mas no início da profissão, diz ele que chegava lá e fazia de cabeça horóscopo. Todo dia. Já sabia já a sequência, só soltava o número, a cor lá que achava, né? E aí tal. E no outro dia eu recebi ainda o retorno dos ouvintes, que, ai, deu certo, tá? Aquela coisa toda. Então, a palavra do Senhor diz, olha, pula fora disso. Confie tão somente no Senhor. Então, só por isso, irmãos, só aqui nós já teríamos uma posição da palavra do Senhor nos proibindo toda e qualquer prática relacionada a isso, né? Ele faz uma sequência aqui que engloba todo mundo.
né? Se fazem os sacrifícios, adivinhador, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, quem consulte os mortos, tudo isso é proibido na perspectiva da palavra do Senhor. Mas vamos caminhar aqui mais um pouquinho. No Espiritismo, o instrumento humano usado é chamado de médium. Né? Hoje, no contexto do Espiritismo, é chamado de médium. É um instrumento pelo meio que os espíritos, então, se comunicam e falam. Que, na verdade, é a mesma função que no Baixo Espiritismo é chamado de macumbeiro, pai de santo, né? Por aí. E que, antigamente, era chamado de necromante, adivinho, magno, feiticeiro, agoreiro, prognosticador e por aí vai. Todas essas práticas que são condenadas pela palavra de Deus. Então muda-se o nome, mas a atividade é a mesma. Né? Então você ia lá para falar lá com a benzedeira. Né? E a benzedeira acaba depois se transformando dentro dessa prática ainda da inclinação do espiritismo para a mãe não sei das quantas, a mulher do tarô, a mulher a cigana da bola de cristal, tal. É tudo adivinhação, tudo busca de conhecer o dia de amanhã através dessas artes mágicas, agoreiras, de consulta a mortos e tudo mais. Isso é proibido pela palavra do Senhor. Nós temos um texto lá em Atos, né? Veio agora na cabeça aqui, eu não vou lembrar o endereço, que quando Paulo prega o evangelho e as pessoas se convertem, e aqueles que seguiam as artes mágicas e práticas de necromancia e tudo mais, acabam queimando todos os seus livros. Lembra dessa situação? Lucas, inclusive, registra lá o valor. Olha, se fosse somado os valores desse livro, daria um negócio assim exorbitante. Pessoas que se converteram de fato e que abandonaram todas as práticas que eram condenadas pela Sagrada Escritura. Tudo bem até aqui? Então hoje, com a roupagem filosófica, o médium acaba recebendo até um status acima dessas demais nomenclaturas. Você chega para um médium dentro do Espiritismo branco e fala assim, isso é igual o pai de santo? O cara fala, o que é isso? Você fala, você é igual o necroma? Não. Você é um adivinho? Não, médium é médium. E ainda mais dentro de um contexto brasileiro que se elevou essa figura de médium, né, no mais famoso aí, o Chico Xavier, uma pessoa que só fazia o bem, que não sei o quê, um cara, né, que veio de um contexto humilde, parará, foi perseguido quando criança, aquela coisa toda. Então, acaba ganhando um status, né, na sociedade. Eu até corro o risco aqui de brincar, irmãos, se você chegar no comércio da cidade e falar que é médium, as pessoas falam, Agora você chega lá e fala assim, eu sou pastor. Tanto status que a gente acaba tendo, né? Dentro da cultura brasileira. Se o cara, até se ele for do baixo espiritismo, fala assim, eu sou pai de santo. O cara se pela inteiro, que ele te dá o crédito que você precisar. Agora você fala, não, eu sou pastor evangélico. Pô, acabou. Infelizmente não tem como a gente fazer nada aqui. Então, dentro da cultura brasileira, esse status, né, da mediunidade acaba valendo a pena. E digo mais, isso acaba vindo para a igreja. Não sei se você já parou para pensar, mas principalmente a igreja pentecostal, neopentecostal, essa ênfase no testemunho. Se o cara foi macumbeiro e se converteu, meu Deus, esse cara é fantástico dentro da igreja. Agora, se o cara é um simples pecador miserável mortal e que se converteu, como que era antes? Não, eu só era um miserável pecador alcançado pela graça. Aí o outro, o que você era? Não, fui macumbeiro, já comi vísceras humanas, já comi um pedaço do fígado da família tal, eu já comi o rim do morto da família tal. Uau, você tem que dar esse testemunho. Já viram isso? Meu amigo, tão pecador miserável como qualquer um foi alcançado pela graça, pronto, acabou, Jesus é o alvo,
Ele é o centro, Ele é o cabeça, toda a honra e toda a glória ao Senhor, e assim que deveria ser dentro da igreja. Mas a gente acaba dando um status diferenciado para que o cara venha, né? Ah, o cara era pai de santo, se converteu. Ah, o cara era um bruxo, se converteu. Quanto pior você foi, mais status você vai ter dentro da igreja neopentecostal ou da igreja pentecostal. Não deveria ser isso. Na verdade, você teria que ver o cara teria que dar provas de realmente do seu arrependimento, da sua mudança. E às vezes o que a gente vê na maioria desse testemunho, né? A pessoa falando até com saudosismo do negócio. Nossa, quando eu era, eu tinha tanta riqueza, eu tinha isso, nossa, eu tinha tanta, eu era o bruxo dos artistas globais, eu era, meu Deus, agora eu vivo de dar testemunho em igreja de pobre, como se fosse um negócio terrível. Cuidado com isso, isso é influência que vem. Nós não temos que enfatizar e exaltar nenhum tipo de prática, mesmo daqueles que o cara se converteu, amém, louvado seja Deus, não tem diferença nenhum do outro, que nunca foi nada e se converteu da mesma forma. Tudo bem? O principal médium do Brasil, como nós já falamos, foi Chico Xavier, viveu aí de 1910 a 2002, com mais de 450 livros psicografados, né, escrito, recebido através, hipoteticamente, dos espíritos. E outro médium de destaque no Brasil é o João de Deus, inclusive nos noticiários policiais, né? Mas você vê que essa questão da pureza, meu amigo, o pecado humano está em todo lugar, inclusive em todas as religiões, tá? Quando que chegou no Brasil o espiritismo? A primeira sessão espírita realizada no Brasil foi no dia 17 de setembro de 1865, em Salvador, Bahia. Hoje, o Brasil é o maior país espírita do mundo. Conta com cerca de 4 milhões, 3,8 milhões de seguidores, de um total de 13 milhões em todo o mundo. Quer dizer, não é muita gente. O Brasil aí, né, praticamente um terço. Apesar de ter só 3,8 milhões de seguidores, pessoas que se declaram, autodeclaram espíritas, nós temos aí uma pesquisa que aponta que cerca de 40 milhões de brasileiros se simpatizam com as doutrinas espíritas. E aqui você tem pessoas de outras religiões que acabam tendo um pé lá, um pé cá, né? O que tem de católico espírita, né, é fácil você encontrar. O cara, você é católico? Sou. Mas por que você faz festa para Cosme e Damião? Porque tudo é santo. Tudo é santo. Aqui não tem discriminação nenhuma. Mas você é católico? Sou. Por que você tem uma imagem de São Jorge? Não, porque eu admiro demais, eu não faço, né? Não, aqui é o seguinte, o santo que passou perto nós estamos agarrando. É por aí. Não é assim que funciona? Dentro desse catolicismo nominal. Tá? Então, por isso você tem cerca de 40 milhões de brasileiros aí que são simpatizantes do espiritismo. Tanto que muitas pessoas são católicas, mas que na hora que aperta vai procurar a benzedeira, né? Talvez na nossa cidade aqui a gente não seja tão comum, né? Porque é uma cidade já maiorzinha. Mas, por exemplo, cidades menores, a figura da benzedeira é conhecida na cidade inteira. Respeitada na cidade inteira. Quando você vai aí para Barretos mesmo, meu Deus do céu, eu rodei, acho que um punhado de benzedeira lá, né? Porque a família do meu pai era espírita, então eu conheço um pouco da doutrina espírita, porque a família do meu pai era espírita. Meu pai foi espírita por 40 anos, né? Médium e tudo mais. E a minha mãe, mesmo católica, era desse tipo, católica com o pé no espiritismo, né? O psicólogo da minha mãe era benzedeira. Qualquer pepino que tinha, vamos para a benzedeira, vamos conversar com a benzedeira. Né? E aí, meu amigo, as primaiadas tinha a época que era o seguinte, é igual vacinação. A avó levava lá os 10, 15 netos, tudo uma vez para tomar vacina, e levava os 10, 15 netos, sobrinhos, para ir na benzedeira, fazia fila. Aí era de mal de simioto, era de olho gordo, aí fazia o check-up geral, né?
Não tem, mas vamos fazer já, porque se aparecer já está rezado, já está benzido e por aí vai. Aqueles raminhos, quanta ramada levamos. Contexto cultural, irmãos, contexto cultural. 40 milhões de pessoas, né, acabam sendo inclinadas aí. Então, existem mais de 14 mil entidades espíritas em funcionamento no Brasil. Entre hospitais, escolas e centros espíritas. Estima-se que exista cerca de 6 mil centros espíritas. Né, tanto para o estudo quanto para a comunicação com os imortos. No Brasil, o espiritismo se estigmatizou como uma religião caridosa, bondosa, né, e de igualdade, né, que faz o bem. Isso se deu por conta da perseguição que houve no começo. Né? Você viu que chegou lá em 1865, ainda dentro do Brasil Império, por conta das práticas, o catolicismo ainda era muito forte, acabou sendo um instrumento para perseguição, e o fato de ter algum benefício em troca do aparente bem espiritual acabou sendo alvo da lei, e muitas pessoas foram presas por isso, e por isso, então, dentro dessa visão, o espiritismo acabou entrando para aquela questão da caridade. Tanto que você ia na benzedeira, aí você fala assim, quanto que é? Não, não é nada não. Mas sempre tinha um assistente da benzedeira, né, que falava, se você quiser deixar 1 quilo de carne, se você quiser deixar um pacote de arroz, tarará, né, à vontade. Então, muitas vezes, por que não se cobra? Porque não podia, foi alvo da aplicação da lei. Então, depois passaram muito tempo, hoje já é estigmatizado o espiritismo como um símbolo de uma religião caridosa, que faz o bem, e não importa que pessoa que vá lá. Você chega lá, eu sou presbiteriano, não tem problema. Nós vamos levar o passo do mesmo jeito. Eu sou católico, eu sou ateu, não tem problema. Qualquer um que chegar lá vai receber a prática dele sem nenhum problema, sem nenhuma distinção, sem nenhuma dificuldade e sem pagar absolutamente nada. Né? Essa questão das curas e das cirurgias, né, espirituais acabaram depois se tornando uma prática de curandeirismo, e aí não podia se cobrar nada. Então, tudo isso acabou conduzindo o espiritismo kardecista no Brasil às características que nós temos hoje dele. Hoje, obviamente, ninguém vai olhar para o espírita e falar assim, o povo está contra as escrituras, pereri, pororó, ou era passivo de morte no Antigo Testamento. Não, as pessoas, inclusive, olham para o espiritismo com olhar de reconhecimento, né? Os caras estão aí, olha o que eles fazem, tem uma creche lá, meu Deus do céu, olha o hospital dos caras, maravilha. Olha lá, tem uma entidade para velhinhos, olha, faz tudo de graça, os caras se doam e tudo mais. Veja, quando a igreja não cumpre com o papel que ela deveria cumprir, aí nós vemos, né, muitas vezes surgindo dentro da sociedade pessoas que não temem a Deus como deveria temer, por isso que não segue o princípio das Escrituras, fazendo aquilo que acaba aprisionando muita gente por conta da prática da caridade. Né? Tem pessoas que acabam se sentindo atraídas e outras aprisionadas mesmo, porque eu já fui lá, os caras fizeram tanto bem para mim, como que eu vou agora? Como que eu posso, né? Deixar? Não, pastor, eu pago lá um boleto, né? Pago lá um boleto lá da Legião da Boa Vontade, eu sei que ela é espírita, mas eles me ligam, eu não consigo falar não. E tem inclusive cristãos que investem na manutenção, né? Não, mas eles estão fazendo bem, isso é que importa. Você tem que ter cautela, tá bom? E agora, por que então teve amplo crescimento no Brasil? São 13 milhões no mundo inteiro e quase 4 milhões só no Brasil. Por que tem tanto crescimento do espiritismo no Brasil? Segundo um artigo da revista Super Interessante, está aí o link lá, o título é Por que o espiritismo pegou tanto no Brasil? Né?
você vai ver que eles vão dizer o seguinte: na maior parte do mundo, o espiritismo é visto como uma moda do século XIX. No Brasil, a história é bem diferente. É a maior nação espírita do planeta. Agora, por que que no Brasil deu certo? Ou seguindo aí o termo aí do artigo, por que que por que que o espiritismo pegou tanto no Brasil? Por quê? Vamos ver. Segundo aí os sociólogos, antropólogos e parará, algumas características sociológicas e psicológicas no Brasil fez daqui um terreno fértil para o espiritismo. Vamos a eles, eu vou pontuar aqui. Primeiro, o ocultismo presente nas crenças indígenas e afrodescendentes. Nós somos um país miscigenado, com uma mistura de raças e inclinações religiosas. A influência tanto dos povos indígenas quanto dos afrodescendentes, que já eram ocultistas, né, acabam incluindo aí, dando margem para aceitação. Lembre-se que o espiritismo chegou aqui antes, inclusive, da abolição dos escravos. E aí, depois que acontece a abolição dos escravos, eles, mesmo já dentro de um contexto de república, eles não tinham liberdade para exercer a sua religião. Eles ainda eram discriminados, ainda eram perseguidos. Então, muitos deles, que fazem? Aqueles que acabaram indo para o catolicismo, faz um sincretismo religioso com o catolicismo. Tanto é que você tem, me ajude aí, os irmãos talvez já estudaram um pouco disso, você tem lá em Salvador, Santa Bárbara, mas aí você tem, no dia de Santa Bárbara, o evento das religiões lá para Iansã, que lava lá, quem lava lá a escadaria da igreja lá são as mães de santo. E o padre lá em cima vendo que lá tal. Por quê? Ele sincretiza. Porque o pessoal afrodescendente, para ter uma certa aceitabilidade dentro da comunidade, vem para o catolicismo. Só que é o seguinte, ó, gente, nós vamos vir para o catolicismo, só que está lá a imagem de Santa Bárbara. Só que para nós aquela lá é a imagem de Iansã. Então eles vão vir aqui, eles vão adorar Santa Bárbara, nós estamos adorando a Iansã. E assim, para cada santo católico, você tem uma entidade do baixo espiritismo que é compatível. Ok? Então, aí você tem esse sincretismo. E alguns, depois com o surgimento do espiritismo, viram que não precisava ir para o catolicismo, mas entraram na expectativa da aceitabilidade que o espiritismo começou a ganhar pós-república. Então, muita gente que acabou indo para o espiritismo vinha com essa influência do ocultismo, tanto dos povos indígenas quanto do povo afrodescendente. Não é à toa, né, que muitas entidades dentro do espiritismo estão envolvidas com a questão indígena. Eu não sei quantos aqui já tiveram algum conhecimento, algum estudo relacionado ao espiritismo, mas você tem o caboclo, você tem o índio da cachoeira, você tem, são entidades, né, relacionadas. Inclusive, quando você vai, a pessoa, o médium que recebe a entidade, ele fala, inclusive, como cara, né? E às vezes aí com sotaque até indígena, com palavras indígenas no meio. Então, todas essas características que já existiam na cultura brasileira, acabou encontrando um lugar que ele poderia exercer a sua própria crença em algo que estava sendo aceitado pela sociedade, principalmente porque no começo, lá no século XIX, o espiritismo era algo de classe social mais alta. Quem que codificou as doutrinas que nós falamos aqui? Quem que codificou a doutrina espírita? Allan Kardec. O que ele era mesmo? Pedagogo, professor, educador, cientista, ainda mais francês, brasileiro. Naquela época, Brasil ainda Império, República, o que a gente baba de ovo na cultura estadunidense hoje, naquela época, qual que era a cultura chique da época? Francesa. Então, tudo que viesse de lá
era chique. Mesmo se fosse porcaria, era chique. Então, os estudiosos brasileiros que eram influenciados pela cultura francesa e que, na sua maioria, eram ateus, acabam recebendo isso como, por isso que é tido, na própria artigo, né, a moda do século XIX era justamente essa, ser espírita. E aí o povão, os escravos, inclusive a pauta abolicionista foi uma pauta espírita, fazer o bem, não importa quem, aquela ideia toda. Então, você recebe influência. Esse é um dos pontos que as pesquisas aí dizem que fez do Brasil um campo fértil para o espiritismo. Depois, o fascínio pela busca do desconhecido. É uma situação que as pessoas têm interesse e gostam. Tanto que, até mesmo num contexto religioso protestante, vamos assim dizer, né, o evangélico, melhor dizendo, essa questão ainda dos sinais, prodígios e poderes miraculosos é algo que fascina todo mundo. As pessoas buscam isso. Até mesmo dentro do contexto. Mesmo que a Bíblia diz que o período de sinais, prodígios e poderes miraculosos se concentrou, e a última que aconteceu foi no período apostólico. Ponto. E que hoje os sinais, prodígios e poderes miraculosos faz parte de uma operação que Deus chama de operação do erro. Ponto. Mas as pessoas ainda continuam fascinadas pelas questões que elas não conseguem explicar de uma maneira lógica. Então, esse fascínio também, o brasileiro gosta muito disso. O que mais? Aparente roupagem de ciência, trazendo aparente respostas às questões misteriosas. Veja, surge com a classe intelectual do Brasil. Então, isso acaba trazendo também uma certa respeitabilidade. A isenção de um conservadorismo e a tolerância de práticas condenáveis, tanto morais quanto psicológicas, sob a alegação de influências espirituais. Então, ela se isenta de muito conservadorismo que muitas vezes nas religiões tradicionais você tem. Ela não vai, o espiritismo não vai, por exemplo, aplicar disciplina eclesiástica sobre ninguém. Já viu algum membro do centro espírita tal, 25 de dezembro, ser disciplinado porque tomou todas no Réveillon? Não, você não vai ver. Então, o conservadorismo é isento. Cada um presta conta de si, o problema é seu, se não der certo aqui, você tem outra vida para recuperar, e por aí vai. E a questão da tolerância às práticas condenáveis, sejam elas morais, sejam elas psicológicas. Porque eles jogam nas costas, o fulano estava sob influência de um espírito. Por isso que agora ele tem que desenvolver a mediunidade, tarará. Isso aí é o seguinte, morreu a tia dele, a tia era muito apegada, e agora, sob influência da tia, ele começou a ter esses distúrbios. A culpa não é dele, a culpa é da tia, tem que ajudar a alma da tia, que a tia está pegando o pé dele. Tarará. Então, acaba gerando uma esfera que é a questão moral e os problemas psicológicos que porventura eu tenho, né, as minhas explosões emocionais e psicológicas, agora eu tenho um álibi, eu tenho um espírito para jogar, né, o espírito de porco, foi por causa dele, né, eu estou passando por isso por causa disso. Então você joga sempre na perspectiva espiritual. E aí todo mundo, coitadinho, né, o cara, ela é tão promíscua assim, não porque é pecadora, mas é porque ela é a encarnação de uma prostituta francesa, do cabaré, lá da rua não sei das quantas, né, do Champs-Élysées, era isso. Então, por isso que ela trai tanto o marido, e você chega ainda para o corno e fala assim, meu filho, você tem que aceitar, né, você tem que ajudar, inclusive, traz ela aqui, nós vamos conversar, né, para que ela evolua. Não tenha isso como uma prática moral. Entenda que é uma questão espiritual. O fulano lá é violento, porque ele foi um índio Apache, né, que viu toda a sua tribo sendo exterminada pelos brancos, né, ingleses, então por isso que ele é nervoso assim, bate em todo mundo. Então, na verdade, coitado, nós temos que ajudá-lo, não temos que reprimi-lo.
Então, o cara bebe tanto, porque é o seguinte, a avó dele fez um pacto lá com o preto velho, por isso que não sei o quê. Tem que ajudar. Não é coitado, ele não bebe porque ele é ruim, ele bebe por causa dos pactos que foram feitos, que a avó fez. Né? O outro, não, ele é gordo desse jeito, porque na outra encarnação ele teve barriga d'água. Então, coitado, não reprima o menino. Você tem que, inclusive, ajudar o cara. O cara teve barriga d'água lá, 1900, 1700 e não sei quanto. Então, veja, eu jogo, em outras situações, práticas morais, ou até mesmo psicológicas, que deveriam ser reprimidas, ou até tratadas e tal, mas eu jogo na perspectiva espiritual. Então, aí aceita tudo e todos. Ninguém é reprimido. Tudo bem? O que mais? Conexão com a caridade. Né, como meio de evolução espiritual e no contexto brasileiro, desde o período abolicionista. Como ele não podia ter uma ação, uma prática religiosa de manutenção, inclusive financeira, para não cair na questão de ser charlatão, porque a lei mandava prender, então eles tiveram que abrir mão, abraçar essa ideia da caridade, né, como algo essencial da manutenção da própria religião. Ok? Então, hoje, irmãos, essa ideia geral sobre o espiritismo, semana que vem, se Deus permitir, aí a gente vai entrar nas crenças, no que creem os espíritas, e aí tratar, biblicamente falando, ponto a ponto, o que a Bíblia diz, o que os espíritas dizem, e aí você vai ver que de cristianismo, apesar que no contexto brasileiro, o espiritismo kardecista é considerado uma religião cristã, você vai ver que de cristianismo não tem nada. Né? E aí nós vamos responder as perguntas aí que a Márcia fez. Eu vou pedir essa paciência aí para que a gente trata disso. O que eu quero chamar a sua atenção da nossa aula hoje. A palavra do Senhor nos exorta a tomarmos cuidado com todo tipo de filosofia, religião ou qualquer tipo de ciência que despreza a divindade de Jesus Cristo. Só isso já seria um ponto interessante para nós tratarmos dessa prática espírita como uma situação, no mínimo, um desvio daquilo que o próprio Deus quer que nós tenhamos. Segundo, nós temos, a palavra de Deus não declara que não exista comunicação com mortos, espírito, pereira. Nós vamos ver o que é isso na visão bíblica, se Deus quiser, semana que vem. Mas ela proíbe toda e qualquer atividade que envolva esse tipo de prática. Então, mesmo que hoje, num contexto social, haja uma aceitabilidade da prática, por conta até mesmo da caridade que esse grupo apresenta, não deixa de ser práticas que são condenadas explicitamente pela palavra de Deus. E que não pode, de certa forma, influenciar, inclusive, os cristãos, né, em aceitabilidade dessas práticas, como a questão da adivinhação, da busca do conhecimento do futuro, de comunicação com mortos e por aí vai. Tudo bem até aqui? A última palavra de hoje que eu quero trazer é o seguinte, em relação ao convívio com os espíritas, geralmente são pessoas que como enfatiza essa prática do bem e da caridade, né? Então são pessoas de extrema facilidade no convívio, né? Os caras são pessoas muito queridas, geralmente muito amáveis, que às vezes acabam lidando com o domínio próprio muito melhor do que muito crente por aí. Mas, irmãos, são pessoas que estão, segundo a visão bíblica, ainda enredadas, o termo que Paulo usa é esse, né? Enredados por uma filosofia, por uma ciência, por uma crença que despreza a essência daquilo que a palavra de Deus revela. Veja, para aqueles que não consideram a Bíblia como palavra de Deus, esquece. Seja com qualquer religião. Qual que é a base da nossa fé, irmãos? É a palavra de Deus. Se você vai conversar com uma pessoa que não tem na Bíblia como sendo a palavra de Deus,
Então, mesmo que você pegue aquilo que a Bíblia diz e apresenta para ela, ela vai falar, não, a Bíblia está dizendo, eu não creio na Bíblia. Então, não tem o que você fazer. Enquanto Deus não abrir o coração para aquela pessoa aceitar a Bíblia como palavra de Deus, infelizmente não tem o que você fazer. Você vai falar, ela vai falar, mas é o que a Bíblia diz. O que Allan Kardec diz é diferente, eu creio no que Allan Kardec diz. Por isso que uma das características da heresia e dessa manipulação, inclusive do nosso inimigo, para ter tantas religiões, é tirar a autoridade da Bíblia. A partir do momento que ele traz um outro livro, que tem autoridade igual da Bíblia, às vezes até mais do que a Bíblia, aí ele conduz as pessoas a se manter naquele tipo de engano. Né? Então, a nossa argumentação, irmãos, em relação à evangelização, a conversa fraternal, inclusive, é sempre em apontar que a nossa base é as Escrituras. E se a pessoa não reconhecer a Bíblia como palavra revelada de Deus, então, dificilmente ela vai aceitar os argumentos que a Bíblia te apresenta. Porque ela vai ter referendo de outros livros, dos livros que ela acredita, que ela tem como autoridade, que vão confrontar a palavra do Senhor. Isso serve para qualquer religião, seja dentro do catolicismo, seja testemunho de Jeová, seja mórmon, seja adventista, seja qualquer religião que nós identificamos desvios em relação à palavra de Deus, quando você apresenta para eles, a tendência é recuar, porque eles sempre têm um livro a mais. Né? Neri falou diferente, o Anjo Morrone revelou diferente, o Ellen White diferente, Allan Kardec revelou diferente. Ele sempre tem um outro livro que está acima das Escrituras. Então, é difícil. Agora, quando a pessoa reconhece na Bíblia como palavra de Deus, aí fica mais fácil você apresentar o padrão que a palavra de Deus ensina e confrontar a prática que, porventura, aquela pessoa esteja tendo. Fulano, você está confiando, buscando ainda conversar com mortos, notícia de quem já foi, tarará, você ainda crê em determinadas práticas, mas a Bíblia está dizendo o contrário. E se a pessoa realmente tem a palavra de Deus, as Escrituras, como a revelação de Deus, então ela fala, opa, realmente, então eu vou obedecer ao Senhor, eu vou deixar tal prática, tal posição, ou tal crença que eu tenho. Mas se ela não reconhecer a Bíblia como palavra de Deus, aí ela sempre vai ter um argumento pautado no livro que ela tem como maior autoridade. Agora, o que você pode fazer é justamente confrontar, né? Você pega o livro escrito por um homem, fruto de pesquisas e de uma decodificação da mente dele sobre a vida espiritual, e você tem mais de 40 autores, num período de 1.600 anos, recebendo a revelação constante e coerente, e aí você põe na balança, você vai confiar mais em quem? No Evangelho segundo o que as Escrituras trazem, ou no Evangelho segundo Allan Kardec? Aí você vai ter que colocar na balança. Qual de fato é a fonte de autoridade para você? O livro que um homem escreveu, mesmo que seja influência sobre outros espíritos, mas que um homem escreveu, ou um livro com mais de 40 autores, por 1.600 anos, que passou aí praticamente 5.000 anos, né, 4.000 anos pelo menos, de revelação, de período histórico, vamos assim dizer, e que tem uma coerência, que aponta para uma verdade e que mostra um objetivo final, ou algo que vem depois. Nós vamos ver que uma das crenças do Espiritismo é que a revelação, eles colocam como isso, a revelação de Allan Kardec, seria a terceira revelação de Deus. Deus revelou o Antigo Testamento, Deus revelou o Novo Testamento, e Deus revelou os escritos de Allan Kardec. Veja, para colocar tudo no pé de igualdade. Agora, se o mesmo Deus revelou o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que estão em coerência na pessoa de Jesus, aí ele revela traz uma outra revelação que é totalmente contrária, e que Jesus não é o Deus encarnado mais, espera aí, que Deus é esse? Provavelmente não é o mesmo Deus. Então, é esse questionamento que nós temos que fazer para referendar a Bíblia como fonte, né, de autoridade sobre a nossa vida, e que com sabedoria talvez fazer as pessoas que estão seguindo as doutrinas espíritas a questionar isso.
para que possam ter a Bíblia como autoridade, e uma vez, então, a Bíblia sendo a autoridade na vida deles. A Bíblia é a palavra de Deus para você? É. Então tá, então vamos aqui para aquilo que ela diz, e se aquilo que ela diz confronta a prática, então nós vamos ficar com aquilo que a Bíblia diz. É o exercício que a gente faz diariamente como igreja presbiteriana reformada, irmãos. A gente confronta as nossas práticas pela palavra de Deus. Pastor, por que a gente não faz assim, assim, assim? Vamos ver, a Bíblia diz? A Bíblia ensina, a Bíblia mostra? Não, então essa prática nós não vamos ter aqui. Ah, pastor, nós podemos fazer assim? Podemos, a Bíblia não proíbe, não. A Bíblia permite que a gente faça isso. Ah, então tá bom. Ok? Um exemplo simples, né? Vamos pegar. Pastor, a Bíblia manda ter encontro de casais? Você encontra em algum lugar? Não, não. Só que a Bíblia manda você instruir uns aos outros. Opa, então vamos fazer encontro de casais? Vamos. Para a gente tratar dos assuntos relacionados aos casais. Falar nisso já está chegando o próximo, tá? Todo primeiro sábado. Não é isso, Paulo? Paulo aí que está agora à frente aí, já está chegando. Daqui a pouco nós já vamos ter aí, já tem até o tema. Você lembra do tema? Não é só ela não. Noé e a sua esposa. Né? O diácono Sérgio fez uma pesquisa lá pela tradição judaica, ele tem o nome da mulher de Noé. Né? Pela tradição judaica. Aí a gente vai estudar isso aí, mas é assunto para depois. Então veja, até as atividades que nós vamos fazer, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Permite? Permite. Então não tem problema nenhum fazer? Não, então nós vamos fazer. Mesmo que você não tenha uma ordem explícita para fazer. Né, de atividade. Agora tem coisa que a Bíblia não diz, relacionada ao culto, aí não tem jeito. Aí você não vai, você só coloca aquilo que Deus manda mesmo. E pronto, acabou. Ok, então, irmãos, que nós possamos orar, certamente aí, como nós temos cerca de 40 milhões de pessoas adeptas ou simpatizantes com a visão espírita, certamente sempre nós temos algum conhecido que é espírita ou que tem uma prática de simpatia, né? Então que você seja luz, que você seja instrumento, e a ideia não é confrontá-los, mas é pelo menos conduzi-los a reconhecer a autoridade da Bíblia. Porque o dia que eles entenderem que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus, aí a própria palavra vai direcioná-los a deixar determinadas práticas e assumir um compromisso com o Cristo, que é o Deus encarnado, e não simplesmente um espírito evoluído, como eles pregam.